da revista número 3, O Espírito Santo, a lição número 12, Pentecostes. E eu me alegro muito, de dar essa lição sobre o Pentecostes por dois motivos bem interessantes. O primeiro é que hoje é Pentecostes, Hoje é comemorado o Pentecostes. E, curiosamente, estudando a lição sobre o Pentecostes e comemorando o feriado de Pentecostes. E um outro motivo é que está ligado ao aniversário que eu fiz há praticamente um mês atrás, um mês e 3 dias atrás. E eu perguntei para várias pessoas assim, qual é a ligação entre a palavra grega Pentecostes e o meu aniversário? Então, poucas pessoas souberam responder. Poucas pessoas se deram o trabalho de ir lá na Wikipédia e digitar lá Pentecostes, Wikipédia Pentecostes, Porque lá está escrito claramente que o significado da palavra Pentecostes é quinquagésimo. Quinquagésimo, quer dizer, vamos dizer assim, contando até 50. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, e aí quando chegar no 50. Quinquagésimo. Então eu completei meu 50º aniversário há um mês atrás, então estou no meu 50º ano de vida. Então vamos dizer assim, matematicamente falando, o ano mais pentecostal da minha vida. Quer dizer, e espero que seja também o ano mais cheio do Espírito Santo que eu tive até agora, Mas não dali para frente, quer dizer, tem que ser sempre mais, Não pode ser sempre menos. Vamos ler esse versículo aqui, João 7, 38 a 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 7, 38 a 39. Então aqui tem várias informações importantes nesse versículo. Quer dizer, primeiro a promessa, rios de água viva correrão do seu ventre. Aí já tem uma palavra bem provocativa, Rios, não um rio ou uma fonte de água viva, mas rios, quer dizer, muito mais do que uma fonte. Então, Jesus está aqui, vamos dizer assim, quase que exagerando, por assim dizer, ou, enfim, usando uma palavra bem forte, bem amplificada, para mostrar algo enorme, para mostrar algo tremendo, que é o Espírito Santo em nós, que o Espírito Santo é como um rio na nossa vida. Isso tem um grande significado. O que é um rio? Uma quantidade de água que vai de um lugar para o outro, que passa. Então, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, de dentro de nós. De dentro de nós vão sair rios de água viva. Muito forte essa palavra. Ou seja, vai sair alguma coisa de dentro de nós. E o que nos fala também do quê? De que nós vamos receber, Porque para um rio sair de algum lugar, ele tem que vir de algum lugar. Então, para a gente transbordar, a gente também precisa receber. E vice-versa, quer dizer, se a gente não transbordar, então também a gente não pode receber, Porque assim como uma torneira, quando ela está fechada, ela também não recebe a água. Disse ele do Espírito Santo. Então nós estamos tratando sobre o Espírito Santo já na 12ª lição, e sempre está sobrando mais assunto, quer dizer, podia fazer 14, 15, 16, 17 lições sobre o Espírito Santo, e sempre ia sobrar muitos versículos na Bíblia, porque a Bíblia é tão cheia do Espírito Santo, da palavra, Cita tantas vezes a palavra Espírito Santo, é imenso a quantidade de versículos. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Então, claro, a gente pensa, mas será que o Espírito Santo ainda não estava no mundo? Claro, o Espírito Santo já estava no mundo, Já estava no mundo desde sempre. Ele já pairava sobre as águas, Lá em Gênesis 1:1, já pairava sobre as águas, 1:2, Gênesis 1:2, já estava lá. O Espírito Santo sempre esteve no mundo.
Mas, né, a gente sabe que aqui está se referindo a alguma coisa a mais, alguma coisa extra. Esse que é o ponto. Quer dizer, é uma coisa tão especial que ele chega ao ponto de dizer que o Espírito Santo ainda não fora dado. Quer dizer, claro, o Espírito Santo já estava no mundo, o Espírito Santo já havia iluminado os profetas, já havia iluminado muitas pessoas lá na antiguidade, mas aqui João diz, né, porque o Espírito ainda não fora dado. Quer dizer, esse Espírito Santo que agia através dos profetas era como se fosse nada, vamos dizer assim, aos olhos, né, do evangelista João que escreveu isso aqui. Então, esse é o valor do Pentecostes. O Pentecostes é aquele momento onde o Espírito Santo, então, né, foi dado para que pudessem correr rios de água viva do ventre dos seus seguidores. Aleluia, glória a Deus. Então, Pentecostes, né, a palavra Pentecostes foi quando o Espírito Santo foi derramado lá em Atos 2, um texto totalmente importante, e porque também dizem que, na verdade, o Pentecostes é o surgimento da igreja. Muitos falam que Pentecostes é o aniversário da igreja. Existe muita lógica atrás disso, muita lógica, né? Quer dizer, porque a igreja é construída, quer dizer, a verdadeira igreja, o corpo de Cristo, né? Não agora a igreja da denominação X ou Y, não isso, mas a igreja, o corpo de Cristo. E também, claro, as igrejas locais, quando são dirigidas pelo Espírito Santo verdadeiramente, então foram fundadas, a igreja, o corpo de Cristo, foi fundado no Pentecostes, porque o Espírito Santo é a força da igreja, o motor da igreja. É o que, né, hoje move a igreja, move a nós crentes. Por quê? Porque Jesus está, ele subiu ao céu, ele está conosco em espírito, que ele prometeu, quando a gente crê nele, ele virá, fará em nós morada e tal, mas ele nos enviou o Consolador, nos enviou o Espírito da verdade que nos guiará a toda a verdade. E muitas outras coisas que o Espírito Santo faz, que nos capacita, que nós ainda vamos ver na lição número 13, dons do Espírito Santo. Hoje só mais tematizando a questão da festa de Pentecostes, em primeiro momento. Depois vamos ver mais algumas coisas. A festa de Pentecostes. Como eu disse, a palavra Pentecostes significa, né, 50, quer dizer, 50. E o que isso tem a ver com pente, né? A gente pensa, peraí, tem alguma coisa a ver com pentear o cabelo, né? Com pente, né? E sim, na verdade, tem, né? Tem a ver porque, né? Se tu olhar para a tua mão, né? A tua mão, e tu olhar para um pente, tu vai ver uma similaridade. Quer dizer, o pente ele também tem aquelas pontas, assim como a mão tem os dedos, assim o pente tem, né, as suas pontas. Quer dizer, tem uma conexão. Pente, 5, né? 5. Pentecostes, 50. Né? Então, pente tem a ver com isso, os dedos da mão, assim como o pente tem uns dedos, por assim dizer. Então, existe uma conexão, né, em algum lugar aí entre a palavra pente e Pentecostes, né? Talvez porque as pessoas, antigamente, quando não existia pente, eles se penteavam com os dedos, né? Vamos dizer assim. A origem da palavra pente. Mas Pentecostes... O Pentecostes é comemorado pelas igrejas cristãs e, vamos dizer assim, mesmo que os primeiros cristãos não comemoravam esse tipo de festas, a gente pode comemorar como o Natal, a Páscoa, a Pentecostes, a gente pode comemorar. O apóstolo Paulo fala, existem pessoas que guardam datas e existem outros que não guardam datas. Existem pessoas que fazem diferença entre um dia e outro, e existem pessoas que não fazem diferença entre um dia e outro. Quer dizer, eu sou jamais desse tipo de pessoas que não faz diferença entre um dia e outro. Muitas vezes vem um feriado, né, e minha esposa fala, hoje é feriado. Eu nem sabia que era feriado, né? Ou semana que vem é feriado. Que feriado vai ser? Nem sei, né? Então, assim que eu sou. Quer dizer, eu passo desapercebido, né? Aniversários e coisas assim, passo totalmente desapercebido. É meu tipo de jeito que eu sou. Tem outras pessoas não, que valorizam muito. Hoje é tal dia, né? Então, cada um, né, o apóstolo Paulo falou, cada um saiba o que faz no seu coração.
O importante é a gente não cometer idolatria, ou seja, religiosidade, achar que isso é um pecado se alguém não comemorar o Natal, se alguém não comemorar a Páscoa, ou se alguém não comemorar o Pentecostes, ou sei lá o que. Isso seria errado, pensar, né, que isso é uma obrigação, uma lei, a gente ter que cumprir isso, como era no caso dos, né, israelitas, eu digo assim, dos que seguiam a religião de Moisés. Eles tinham esse dever de cumprir as festas. Isso era quase como um pecado para eles não cumprir aquelas festas. Era um dever religioso. Mas para nós não é, pela Bíblia não é dever religioso para nós. É apenas uma tradição que ajuda a gente a se lembrar, a pensar, né, mais uma vez refletir o que significa o Espírito Santo na nossa vida. E Deus tem me tocado nos últimos tempos bem bastante sobre isso, sobre essas palavras. Tem uma palavra na Bíblia que me toca muito, que é João 10:10. Eu vim para que tenham vida em abundância. E essa vida que Jesus fala, como já tenho falado várias vezes, a palavra vida no Novo Testamento ela está muito ligada com Deus, quer dizer, ter a Deus. Deus é a vida. Então, quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida em abundância, significa a gente ter muito de Deus na nossa vida, estar cheio de Deus, estar cheio de luz espiritual, né? Claro, agora inventei uma palavra aí, né? Mas a Bíblia fala disso também, né? Viver na luz no sentido figurado, de viver de um modo verdadeiro, viver a verdade, viver cheio do Espírito Santo e assim por diante. Então, esses versículos têm me tocado muito, João 10:10, né? Eu vim para que tenham vida em abundância. Isso está ligado também com isso, com o Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo, estar cheio desse rio que faz um rio quando passa por algum lugar, né? Ou seja, um fluxo de água quando passa em algum lugar, né? Ele limpa, ele lava, ele transforma, e assim, né? Então, o Espírito Santo ele faz isso, ele nos transforma, ele mexe, ele chacoalha coisas dentro da gente, porque água, né? A água tem energia, tem muita energia potencial, e então uma enxurrada, por exemplo, né? Arrasta coisas, destrói coisas, porque a água ela tem muita energia cinética, né? Dentro dela, quer dizer, enfim, um físico não ia concordar eu dizer isso, mas, né? Ela própria tem massa e por isso ela, né? Ela quando se move ela arrasta coisas e assim. E assim o Espírito Santo, ele não tem massa, ele é espírito, mas no nosso espírito ele faz isso, ele nos lava, ele arranca coisas erradas que estão presas dentro de nós e assim por diante. Por que é que é usado então o número 50? Porque Deus, quando determinou o ritmo religioso anual do povo, né, do povo de Israel, lá em Deuteronômio 16, mandou fazer 3 festas por ano e mais outras cerimônias, e a festa da Páscoa e a guarda do sábado. Então, Deus mandou fazer a tal festa das semanas. Por que festa das semanas? Porque eram 49 dias depois da Páscoa, 49 dias depois da Páscoa, ou seja, era o tempo entre o início da colheita e o final da colheita. E então por isso também o calendário judaico está muito ligado com, né, o período aí de colheita, de plantação e coisas assim. O calendário lunar, né, que é o calendário aí que rege esse tipo de coisas. E então, o que semanas tem a ver com o número 50? Porque era o dia seguinte, depois de 7 semanas, quer dizer, 7 vezes 7, ou seja, semanas de semanas, semana de semanas. 7 vezes 7 é 49, então o dia seguinte, o 50º. Por isso, 50 está relacionado com isso. E aí, no caso, o Pentecostes, ele para nós, interessantemente, para nós cristãos,
ele acaba adquirindo vários significados que aquela festa das semanas tinha para os judeus. Né? Esse significado ele vem para nós no sentido figurado. Claro, a gente, né, sabe que as coisas do Antigo Testamento eram uma prefiguração. Então, a gente tem a realização. Então, por exemplo, aqui, algumas ligações. Desde o texto de Êxodo 19, 18. Né? Êxodo 19, 18, lá está escrito: E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19, 18. Então, Deus desceu sobre o monte em fogo e o monte tremia muito. Então, alguns pontos de contato com o acontecimento do Pentecoste. Fogo. Atos 2, 2 até 4. O Espírito Santo desceu sobre eles e apareceram na cabeça, ou sobre a cabeça dos 120, como que línguas de fogo. Interessante a conexão. Fogo, Êxodo 19, 18. Fogo, Atos 2. Lá também fala, em Êxodo 19, que Deus desceu, sobre o monte. Em Atos 1, 8, Atos 1, 8 fala: descerá sobre vós o Espírito Santo. Então Deus, Espírito Santo, desce sobre os 120 seguidores de Jesus que estavam reunidos. Ponto número 4. Atos 4, 31. O local tremeu quando o Espírito Santo desceu. E o quarto ponto de contato, a lei de Moisés. Porque no Antigo Testamento a lei de Moisés foi dada ali no Monte Sinai. E o que foi dado no Pentecostes? Eu leio aqui 2 Coríntios 3, 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios 3, 3. Eu vou ler também Jeremias 31, 33. Está totalmente relacionado com esse assunto. Que é uma profecia. Profecia, a gente sabe que o profeta Jeremias viveu há mais de 600 anos antes de Cristo. E ele deu essa profecia aqui, como também vários outros autores do Antigo Testamento deram profecias relacionadas a isso. A gente vai ver algumas delas logo. Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Uma promessa que Deus está fazendo para um acontecimento futuro que acontecerá, que ele fala, porei, escreverei, serei, então, quer dizer, está falando de um futuro nessa profecia, ou seja, quando a lei de Deus será escrita no coração do povo de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu no Pentecostes, quer dizer que no momento que o Espírito Santo encheu o coração dos apóstolos, eles estavam capacitados para entender a vontade de Deus. E eu sempre, quando vou explicar o que é a lei de Deus, porque a gente sabe que a lei, a gente fala que Jesus cumpriu a lei. Então a lei, ou seja, a religião mosaica, não tem mais valor para nós. Quer dizer, tem valor no sentido figurado, mas não mais aquele valor literal. E as pessoas perguntam, peraí, então a lei não vale mais? Os 10 mandamentos, eles não valem mais? Eu falo, vamos usar uma outra palavra para falar sobre a lei de Deus. Vamos falar sobre a vontade de Deus. Se Deus disse, não matarás, não adulterarás, não furtarás, quer dizer, Ele não quer que a gente faça essas coisas. Então, a vontade de Deus. Então, hoje, no coração, a gente tem o Espírito Santo que nos fala o que Deus quer e o que Deus não quer de nós. No nosso coração. Isso é mais importante do que uma lei escrita no papel que diz não faça isso, não faça aquilo, não faça tal coisa.
O mais importante é a gente ter no coração, ou seja, pelo amor que a gente tem por Deus, a gente quer fazer o que Ele gosta, a gente quer agradar a Ele, e o Espírito Santo nos explica, nos ilumina para que nós, né, tomemos conhecimento ou entendamos melhor o que Deus quer. Por isso que a pessoa que segue a Jesus, que tem Jesus no coração, que tem o Espírito Santo no coração, ela consegue descobrir melhor a vontade de Deus do que aquela pessoa que somente olha para o papel, para ver o que está escrito ali e vai cumprindo os regulamentos, as regras. Está bom. É muito importante a gente entender isso, muito importante, porque tem muitos cristãos até hoje que estão nesse sistema de lei escrita, né, em pedra, vamos dizer assim, quer dizer, como dizia lá, né, que Moisés escreveu na pedra, quer dizer, uma chapa de pedra, e que depois eles copiaram ali, né, em pergaminhos, copiaram lá na língua hebraica e tal, os 10 mandamentos. E tem pessoas entendendo até hoje isso. Um cristão tem que cumprir os 10 mandamentos. E aí eu digo, olha pessoal, não é bem assim. Cumprir os 10 mandamentos é um modo totalmente rudimentar de explicar a vontade de Deus. É um início, ok, é uma base. É básico, é uma coisa essencial. Se alguém não cumpre os 10 mandamentos, se alguém vai lá e rouba, mente, mata e adultera e faz outras coisas, então ele, né, vamos dizer assim, está pecando contra as coisas mais essenciais e básicas. Agora, isso é a base. Mas o que é mais, vamos dizer assim, o que se constrói em cima dessa base? É isso aqui, é pelo Espírito Santo a gente receber no nosso coração, direto de Deus também, as explicações da Bíblia. A gente lê a Bíblia e cada dia vai entendendo melhor, cada dia a gente vai obedecendo mais a vontade de Deus. Esse é o ponto, né? O que Deus quer, porque o legalista ele está muito preso àquela questão negativa. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás. Quer dizer, o não. E nós queremos ultrapassar esse não. Nós queremos ir para o sim, ou seja, nós queremos saber o que Deus quer que nós façamos. Então, nós deixamos de fazer as coisas que Deus não quer, mas isso é o início. Isso já conversamos, né, lá na revista número 2, né, que fala sobre isso. Ok. Entre a ascensão de Cristo e Pentecostes, é o próximo título. Entre a ascensão de Cristo e Pentecostes. Então, Jesus deu um mandamento curioso aqui em Lucas 24:49, né? Porque a gente sabe que ali no final dos evangelhos, o que Jesus falava, né? Em Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, ele fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o que ele fala em Lucas, né? Ele fala, Lucas 24:49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Então, Jesus diz, permanecei na cidade. Primeiro ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e daí ele faz assim, vírgula, mas permanecei na cidade. Mais um pouco. Ou seja, eles tinham aquele mandamento tão importante, levar o evangelho para o mundo inteiro, e aí Jesus diz, não, né? Tem uma coisa mais importante para vocês ainda fazerem antes disso, que é esperar até ser revestidos de poder. E o que eles... Então, ok, eles foram para Jerusalém, ficaram lá, esperando, né? E a gente vê que os apóstolos acabaram até se esquecendo, né, desse outro mandamento, ide por todo mundo, porque eles foram para Jerusalém, receberam o Pentecostes e acabaram ficando por ali mesmo, vivendo o Pentecostes, vivendo ali a glória do Pentecostes, e acabaram esquecendo que Jesus tinha falado, ide por todo mundo. Aí Deus teve que mandar uma perseguição para cutucar eles, dar um empurrão, né, para eles saírem, né, cumprirem o que Jesus tinha mandado. Então, como diz o ditado, se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Mas o que eles ficaram fazendo nesse tempo? Quanto tempo demorou?
Quanto tempo demorou para o Pentecostes acontecer? É muito fácil a gente calcular, porque a gente só se pergunta quando foi a ascensão. Porque quando Jesus subiu ao céu, a ascensão, ali que ele deu esse mandamento, permanecei, né? Então, entre ascensão, quando que acontece a ascensão? A gente sabe que a ascensão são 40 dias depois de Pentecostes. Não, 40 dias depois da Páscoa, desculpa, 40 dias depois da Páscoa. E o Pentecostes, como o nome já diz, 50. Então, 40, 50, então 10 é a diferença. 50 menos 40, 10. Então, 10 dias. O que eles ficaram fazendo nesses 10 dias? Ficaram louvando e bendizendo a Deus. Atos 1, 53, se eu não me engano, né? Aqui não coloquei o número do capítulo. Ou é 2, enfim. Louvando e bendizendo a Deus, perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Bem importante isso. Louvando, bendizendo, perseveravam em oração e súplicas. 4 coisas, né? Louvando, bendizendo, oração e súplicas. Então, tem pessoas que, né, que falam, como é que eu posso receber o batismo no Espírito Santo? Aí, ou então tem pessoas que dizem assim, não, eu nunca vou receber o batismo no Espírito Santo. Ou outros falam, eu não acredito que eu possa receber o batismo com o Espírito Santo. Ou então outros falam, por que é que eu não recebo o batismo do Espírito Santo? Então, às vezes eu respondo de modo assim um pouquinho irônico, provocativo, dizendo assim, você já passou 10 dias louvando, bendizendo, orando e suplicando? Né? Aí, né? Mas, na verdade é isso, quer dizer, louvar, bendizer, orar, suplicar. Né? Muitos não sabem o que é suplicar, quer dizer, acham que orar, né? Ficar lá, Senhor, se for da tua vontade, talvez, quem sabe, um dia me dá um pouquinho do Espírito Santo, né? Quer dizer, isso não é suplicar, né? Então, orar e suplicar, louvar e bendizer a Deus. Então, muitos também não sabem o que é bendizer a Deus, né? Louvar bendizer a Deus, né? Bendizer a Deus significa o quê? Dizer, Deus, tu és bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Isso é louvar, né? Louvar, quer dizer, ficar cantando hinos. Hoje a gente tem essa vantagem, a gente pode colocar um CD, pode colocar uma música, escutar lá uma música no YouTube de louvor e cantar junto, alguma coisa assim. Louvar e depois orar, né? Ou seja, fazer isso. Quer dizer, eu fui batizado no Espírito Santo, eu recebi um renovo muito grande no Espírito Santo, uma vez que eu fiquei 3 dias, um dia jejuando, depois um dia eu tomei assim, 1 ou 2 refeições, aí jejuei mais um dia, e daí eu recebi aquele renovo, né, onde que a gente também foi abençoado para vir para a Alemanha como missionário. Então, nem precisa 10 dias, né? Pode ser menos que 10 dias. O importante é a gente entender isso. Orar bastante, louvar e suplicar, né? Pedir intensamente, também pelo Espírito Santo. O próximo título é A Era do Espírito Santo, ou seja, né? Um período de tempo do Espírito Santo. Né? Um novo tempo começou. Isso que o Pentecostes ele marca. Quer dizer, o que podemos falar sobre o Pentecostes? Que era uma festa, sei lá o quê. Isso tudo não é importante. Mas o importante é o quê? Que é um novo tempo. O Pentecostes ele iniciou um novo tempo. Assim como o nascimento de Jesus iniciou um novo tempo. Quer dizer, o tempo em que o Filho de Deus andou sobre a terra, mas que foi só um tempo de 33 anos, que acabou. O Espírito Santo, quando foi derramado no Pentecostes, iniciou uma nova era, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje. E como é que se chama esse tempo que nós estamos vivendo hoje? Muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas não sabem como que é o nome do tempo que nós vivemos hoje. É bem importante você saber isso, que se chama o fim dos tempos. Isso é o nome do tempo que nós vivemos hoje. Muitas pessoas falam, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Eu digo, claro, nós estamos vivendo o fim dos tempos desde há 2000 anos atrás. Quer dizer, é um pouco irônico eu falar isso, mas é verdade. Quer dizer, os discípulos acharam, né, na cabeça deles, Jesus logo vai voltar. Eles pensaram isso. Né? Eles falaram isso, Jesus logo vai voltar, Jesus logo vai voltar. Eles estão 2000 anos falando, Jesus logo vai voltar. Quer dizer, né? Então, tem pessoas que agora estão falando o seguinte, nós estamos vivendo no tempo
mais perto da vinda de Cristo, né? Aí eu digo, sim, cada dia que passa nós estamos um dia mais perto da volta de Cristo, né? De novo falando ironicamente, né? Porque né, as pessoas sempre estão entendendo errado a questão da volta de Cristo. Estão sempre querendo levar para o lado religioso, levar para o lado de colocar medo nas pessoas. E o interessante, né, qual é a ligação entre o Espírito Santo e o medo do fim dos tempos que as pessoas têm? Atos 1:7, que diz lá: não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai determinou para o seu próprio domínio, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quer dizer, Jesus disse o quê? Deixa o futuro ser o futuro. Vocês vão ter o poder, vocês vão receber o poder no Pentecostes para viver o hoje, com vitória. Então, né, não se preocupe com amanhã. Então, essa é a ligação entre a volta de Cristo e o Pentecostes. O Pentecostes está nos dando poder para nós vivermos o hoje da melhor maneira possível. Deixe o amanhã com os seus problemas. Vamos viver o hoje cheios do Espírito Santo. O interessante é, né, como que as coisas contrárias vão acontecendo nesse período onde que Jesus morreu. Por quê? Muitas pessoas falam assim, os discípulos, né, eles estavam esperando a ressurreição de Cristo. Por isso que estava esperando a ressurreição de Cristo. Não é verdade. Os discípulos, depois que Jesus morreu, eles acharam acabou tudo. Eles voltaram para os seus trabalhos que eles faziam antes de seguir Jesus. Voltaram para a pescaria. Por quê? Porque eles não esperavam que Jesus ia ressuscitar. Aí, Jesus ressuscita. O que acontece? Aí eles ficam cheios de ânimo, cheio de desespero para sair gritando, Jesus ressuscitou, pessoal, creiam nele, né? Ele é o Filho de Deus, é o sinal, né, de que ele é o Messias, etc, etc. Estavam cheios de vontade de sair gritando pelo mundo afora. O que faz Jesus? Ele diz, não, baixa, né? Sossega, baixa a bola, sossega, volta para Jerusalém e fica esperando o Pentecoste, né? Interessante como são as coisas, né? Porque o Pentecostes era o que os discípulos de fato precisavam para fazer o trabalho deles. Se eles não tivessem recebido o Pentecostes, teria sido muito mais difícil eles fazerem o trabalho deles. Assim eu entendo, porque diz revestimento, né? Sereis revestidos de poder. Esse revestimento, ou seja, como se fosse quase uma armadura invisível, vamos dizer assim, uma cobertura, uma proteção, uma camada protetora, né? Que protege os seguidores de Jesus contra muitos ataques do inimigo, contra muitas coisas, enfim. Eu sei da minha própria experiência como Jesus me protegeu, eu ter decaído da fé em um monte de situações onde que outras pessoas caíram, infelizmente, passaram pela mesma situação que nós e acabaram caindo da fé, enquanto que nós conseguimos permanecer em pé. Então, isso eu atribuo também a esse fato. Aí tem essa questão do derramamento, né? Derramamento, que nós já tínhamos comentado esses dias. Que a questão da palavra batismo, no grego, significa imersão, imergir. Então, quando ele fala, recebereis, né, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele usa algumas vezes em conexão com o Pentecostes, essa palavra batismo no Espírito Santo, e aqui em Atos 2:33, que eu vou ler, ele usa também uma palavra interessante. Atos 2:33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Atos 2:33. Então, quando a gente pensa em derramar alguma coisa, a gente pensa no quê? Num líquido, né? Derramar um balde d'água, um líquido se derramando. Então,
Quando se pensa em baptismos, né, a palavra grega baptismos, pensa no quê? Imersão. Imergir é o quê? Imergir é né, o submarino, né? Submarino, quando desce lá para baixo, no fundo do mar, ele faz, né? Ou seja, ele some dentro da água, um líquido, né? Então, pensa no quê? Num líquido cobrindo alguma coisa, imersão, imergir, um mergulhador que imerge na água. Então ele está sendo coberto por aquela água por todos os lados. E assim diz aqui, né? Derramou isto que vedes e ouvis. Derramou, Jesus derramou, como se fosse, né, uma água invisível que ele derrama sobre nós, que é o quê? O Espírito Santo. E o interessante, Atos 2,33, que diz: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. É um versículo totalmente forte, porque está falando do que? Exaltado à destra de Deus. O que é exaltado à destra de Deus? Jesus, né? Ele subiu ao céu na ascensão, 10 dias antes disso. 10 dias antes disso, Jesus sobe ao céu, e o que acontece lá no céu? Ele é exaltado à destra de Deus, ou seja, ele senta do lado direito de Deus. Aí, o que acontece? Tendo recebido do Pai. Então, uma vez que Jesus senta à direita de Deus, acontece uma coisa: o Pai dá para Jesus uma coisa. Que coisa é que o Pai dá para Jesus? A promessa do Espírito Santo. Quer dizer, o Pai dá para Jesus o Espírito Santo. E o que Jesus faz com isso? Derrama sobre os 120 que estavam reunidos. Muito interessante, muito importante a gente ter essa cena na mente. Jesus, ele sobe ao céu, senta à direita de Deus Pai, e de Deus Pai recebe o Espírito Santo, e aí ele derrama sobre os apóstolos. Por que isso é importante? Para a gente entender que os outros momentos anteriores, onde que o Espírito Santo foi dado, como no Antigo Testamento, né, muitos profetas receberam lá temporariamente o Espírito Santo para profetizar, e os apóstolos também em João 20, 21, quando Jesus ainda não tinha subido ao céu, quando Jesus tinha ressuscitado, mas ele não tinha subido ao céu, Jesus diz: recebei o Espírito Santo. Então é algo diferente, se trata de outra coisa. Então, por isso nós temos que separar. Por isso a importância do Pentecostes, de entender que é um derramamento. Não foi como em João 20, 21, onde que Jesus assoprou sobre os discípulos. Aqui não, aqui foi ele usa uma outra palavra. Então, é difícil de entender, de imaginar tudo isso, mas vamos usar as palavras que a Bíblia diz. Vamos pensar nisso, um derramamento sobre, quer dizer, um Espírito que vem sobre os apóstolos como se fosse, vamos dizer assim, um chuveiro, uma ducha invisível, vamos dizer assim, de Espírito Santo. Esta promessa foi profetizada por diversos profetas. Isaías 44:3, Ezequiel 39:29, Joel 2:28 e até mesmo por João Batista. Eu leio aqui Lucas 3:16. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3:16. Conforme textos como estes, quer dizer, eu fiz aqui uma lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 textos que usam essa expressão, batismo no Espírito Santo. Eu leio aqui 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Então está falando do que? Batismo no Espírito Santo. Então tem ali 8 versículos que usam essa expressão. Então tem pessoas que
que querem, né, eliminar isso, que quer dizer, não, batismo no Espírito Santo, isso é uma expressão que não é bíblica, que a Bíblia não usa, que Jesus não usa. Não, 8 vezes é usada essa expressão no Novo Testamento. Então, nós devemos usar esta palavra, batismo no Espírito Santo. Foi o que aconteceu com aqueles 120 no Pentecostes. E não só naquele dia do Pentecostes, nós estudamos isso algumas semanas atrás, numa das lições anteriores, de que isso aconteceu ainda mais 3 outras vezes, que o Pentecostes, só no livro de Atos dos Apóstolos, é contado 4 vezes, né, de situações similares ao Pentecostes. Então, até para dizer que não foi um fato isolado, não foi aquilo aconteceu uma vez e nunca mais. Não, aconteceu uma vez, depois de 8 anos aconteceu de novo, depois de 27 anos aconteceu de novo. Quer dizer, é contado, né, em Atos, mas deve ter acontecido em muitos outros lugares que não é contado, né? Claro que aconteceu muita outra coisa. Tá, próximo título, último título grande. Significado de Pentecostes. Então, vamos continuar pegando significados para nós. O que para mim significa, para nós significa o Pentecostes. Como eu falei, sem o Espírito Santo, os discípulos não estariam equipados com poder, né? Sereis revestidos de poder para fazer a obra missionária. 1 Tessalonicenses 1,5. Eu vou ler. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. 1 Tessalonicenses 1,5. O trabalho missionário precisa de poder. A obra de Deus ela não é feita somente com palavras. Quer dizer, as palavras são necessárias, né? Porque a fé vem pela pregação, pelo anúncio do Evangelho. Então é necessário palavras, mas essas palavras, se elas não forem cheias de poder, se elas não forem ungidas pelo Espírito Santo, elas são apenas, né, um som que tine, como 1 Coríntios 13 que fala, né? Se eu falo em todas as línguas dos homens, mas não tiver amor, eu serei como o bronze que soa. E assim são as palavras sem a unção, sem o Espírito Santo, sem o poder. São apenas sons gerados, mas não tocam, não transformam. O Espírito Santo derramado dentro e sobre nós é Deus enviado por Jesus para estar conosco, para nos guiar, nos revelar o futuro. É interessante que o Espírito Santo nos revela o futuro. Ainda hoje, por exemplo, eu falei para minha esposa o seguinte: Deus me deu um presente. Deus me deu um presente. E eu disse para ela: Deus me deu um presente de que eu vou escrever um livro cujo assunto principal, o texto principal vai ser João 10:10. Então é algo que eu já tenho orado há certo tempo, que eu quero escrever um livro positivo. Ou seja, um livro falando de como é maravilhoso ser cristão. João 10:10, que fala, eu vim para que tenham vida em abundância. Então, eu senti isso no meu coração, que Deus estava confirmando isso, que Ele vai me dar um livro sobre esse assunto. É porque eu escrevi agora 2 livros negativos, vamos dizer assim. Livros criticando certas coisas em certas pessoas, vamos dizer assim. Certas doutrinas erradas. Então, isso não é gostoso, escrever livros negativos, falando, né, tem pessoas que estão acreditando em coisas erradas, então não é tão gostoso. Então, eu prefiro escrever algo positivo, falando como é maravilhoso crer em Cristo e coisas assim. Então, Deus colocou isso no meu coração. Né? Como, por exemplo, hoje também estava cantando e tocando violão aqui em casa. Cantando e tocando violão, sozinho. E ainda há 10 anos atrás, eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso, porque eu sempre tocava violão com as pessoas, junto com as pessoas, mas nunca sozinho. E um dia Deus colocou no meu coração, Ele falou assim: eu vou te dar o dom de cantar. Ou seja, eu sempre cantava por quê? Pela necessidade. Não, as pessoas precisam de alguém que toque um instrumento, eu sei tocar um instrumento, então eu vou tocar. Mas eu fazia aquilo, vamos dizer assim,
sentindo uma certa barreira, uma certa dificuldade dentro de mim. E teve um dia que Deus disse: eu vou te dar o dom de cantar. Então hoje eu estava cantando e lembrando disso. Quer dizer, também é uma espécie de profecia, como essa palavra sobre o livro. E assim acontece muitas e muitas coisas, né? Muitas coisas onde que Deus revela o futuro. Onde que Deus, né, quando a gente veio para a Alemanha como missionários, Deus foi mandando várias pessoas falar: Deus quer que vocês vão para a Alemanha como missionários. Então essas pessoas estavam vendo o futuro, vendo o que Deus queria que fosse o nosso futuro. Então isso está em João 16:13. O Espírito Santo ele vem para nos revelar também o futuro, entre outras coisas. Então em muitas situações acontece isso. De repente eu senti, por que está acontecendo isso? Deus me mostrar, porque vai acontecer tal e tal coisa. É um dos motivos. O Espírito Santo é um mensageiro do Jesus ressuscitado, João 16:14. Esse Espírito ainda não havia sido derramado nos dias quando Jesus o profetizou. Jesus fala do futuro. Em João 16:13 está escrito: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16:13. Então aqui de novo, como naquele versículo que a gente leu bem no início, João 7, aqui João 16, Jesus está falando do futuro, de algo que acontecia depois que Jesus teria ido embora. Que viria o Espírito Santo e ele faria isso, ele vos guiará em toda a verdade. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo ele faz isso, ele nos guia em toda a verdade. Ou seja, ele nos revela a Bíblia. A gente lê a Bíblia e a gente entende o sentido mais profundo da Bíblia, vamos dizer assim. São palavras complicadas, né? Se alguém escutar isso aqui e disser, um sentido mais profundo da Bíblia, quer dizer, eu estou tentando explicar algo meio difícil de explicar. Quer dizer, a gente lê a Bíblia e Deus fala com a gente através daquelas palavras. Quer dizer, a gente precisa ler a Bíblia, mas a gente não lê a Bíblia de um modo letrista, de um modo como o legalista, que ele lê aquelas palavras preto no branco, diz aqui está escrito isso, aqui está escrito aquilo, como um advogado lê a Constituição Federal, né? Ele vê, parágrafo 1, está escrito tal coisa, parágrafo 2, parágrafo 3. Então, ele lê aqueles parágrafos, né? E assim tem pessoas que estão lendo a Bíblia, como se fosse uma Constituição Federal, do Reino de Deus. Mas não é assim. A gente lê a Bíblia e o Espírito Santo ele vai nos dando a cada dia alguma coisa nova nisso que a gente está lendo. Cada dia um pouco mais para completar essa verdade. Quer dizer, a Bíblia é a verdade, mas a gente não entende ela totalmente. Então o Espírito Santo ele vai nos ajudando a entender melhor a Bíblia e muita coisa também, né? A partir disso que a gente lê a Bíblia, ele nos ajuda a lembrar. Então teve um dia que a gente, leu a Bíblia de manhã e quando chegou de tarde, o Espírito Santo ele nos mostra a explicação daquilo que a gente leu de manhã, ou talvez uma semana atrás, um mês atrás, e nos explica aquilo, porque diz nos fará lembrar, né? Lembrar. E vos anunciará o que há de vir. Então, por exemplo, João, né, o apóstolo João, ele teve uma revelação, o Apocalipse. Então, também foi dado pelo Espírito Santo. Foi dado por Jesus, que apareceu para ele, mas por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Então, ele pôde receber essa profecia. Então, são tudo coisas que o Espírito Santo faz, o modo como o Espírito Santo trabalha na gente, até o dia de hoje, que isso não mudou, né? Quer dizer, é uma era, nós estamos numa era. A era do Espírito Santo não acabou. O tempo do Espírito Santo não acabou. Então, por isso, essas coisas relacionadas ao Espírito Santo também não acabaram. Tem pessoas que dizem, não, o Espírito Santo foi derramado e lá naquele tempo, para os apóstolos, eles receberam poder, eles receberam lá dons, eles receberam lá, né? Coisas fantásticas lá, de falar outros idiomas e curar doentes, coisas assim, mas isso acabou. Agora quem manda é o ser humano. Agora quem organiza a igreja é o ser humano. O ser humano que diz, vamos ter culto domingo de manhã às 10 horas,
e fala, vamos cantar 3 hinos, vamos escutar uma pregação de 25 minutos, vamos ter uma oração de 10 frases, e depois vamos ter os avisos, e depois vamos dizer amém, e todo mundo vai para casa, e quando for exatamente 11 horas, todo mundo vai para casa. Quer dizer, ou seja, tudo guiado pelo homem. O homem planeja e executa. Teve aqui na Alemanha uma situação muito triste, que é uma piada, mas é uma situação triste. Um dia eu fui numa igreja e o culto começou às 10, então começou às 10, foi indo e tal, e acho que aquele culto deve ter sido abençoado, porque terminou 11 horas e 3 minutos. E quando foi 11h03, quando o pastor disse o amém, as crianças que tinham ido lá para o quartinho do lado para ser cuidadas pelas senhoras lá, por algumas senhoras lá, entraram gritando bem alto: "Tá 3 minutos atrasado, tá 3 minutos atrasado". Entraram gritando lá dentro da igreja. Ou seja, 1 hora e 3 minutos, né? Então eu penso, que Espírito Santo que está guiando um culto desses. Quer dizer que tem que ser exatamente 60 minutos, não pode ser 63 minutos. Então, isso mostra o quê? Aquelas regras, tem que começar 10 horas em ponto, quando bater no relógio. Ok, é bom a gente ter pontualidade, mas um culto guiado pelo Espírito Santo, a gente pode também, quando chegar depois de 1 hora, enfim, o tempo que a gente decidir fazer, procurar terminar o culto, ok, em respeito às pessoas que também têm os seus planejamentos e tal, para fazer suas coisas, mas a coisa é muito assim, guiada pelo homem, não é 3 hinos, ou 4, ou 2, enfim, e aí vem uma oração, e aí vem isso, e aí vem aquilo, Aí teve um dia que eu preguei numa igreja aqui, e aí, depois do culto, veio lá um irmão me falar: Pastor Ron, você esqueceu de fazer a oração depois da pregação. E daí eu ainda assim, na hora não me caiu a ficha, daí eu respondi para ele assim, eu vinha o caminho inteiro orando, porque a igreja ficava longe, eu vinha a viagem inteira orando até aqui, Na hora não me caiu a ficha, quer dizer, que quis, tipo assim, o que ele me comunicou? Que, na cabeça dele, depois que o pregador prega, sempre depois que o pregador prega, ele tem que orar. Se ele não orar depois que pregar, alguma coisa está errada, Então, vamos dizer assim, de novo eu fui usado por Deus de um modo profético, vamos dizer assim, de quebrar uma regra ali. E de fazer alguma coisa fora do protocolo, para as pessoas verem, peraí, não tem que ser sempre assim, A gente pode orar antes de pregar, ou depois, ou talvez sim, ou talvez não é obrigado. O Espírito Santo não está preso, a isso, de dizer, não, o Espírito Santo só vai agir se a pregação tiver 25 minutos, ou se ela tiver 20 minutos, e depois disso uma oração, e depois... Não, isso não é por aí. Mas tem pessoas que estão pensando isso, tem pessoas que dizem, não, o Espírito Santo foi lá para o tempo dos apóstolos, eles receberam lá os dons e, enfim, aquelas coisas todas, e daí nós temos o quê? Nós temos o Novo Testamento. Tem pessoas que dizem assim, nós temos o Novo Testamento, nós não precisamos daquilo, do poder, dos milagres e dessas coisas. Nós não precisamos, porque nós temos o Novo Testamento, ou seja, tem ali o papel, onde está escrito, com a tinta preta em cima, o que nós temos que fazer, as regras que nós temos que seguir. Então, eles usam argumentos, versículos, e até encontro lá alguns versículos para tentar comprovar essa ideia absurda deles, de que o tempo do Espírito Santo, vamos dizer assim, acabou, por assim dizer. Claro que eles nunca iriam dizer isso desse jeito, mas não é assim. O tempo do Espírito Santo não acabou, continua sendo o mesmo. Muita coisa tremenda o Espírito Santo tem para dar para nós, como aqui, vos anunciará o que há de vir. Quer dizer, o Espírito Santo ele coloca no coração das pessoas, muitas vezes, coisas, como no nosso coração já colocou muita coisa. Muitas vezes a gente está
preocupado com isso, com aquilo, a gente ora e Deus mostra, não, isso aqui vai acontecer assim, isso vai acontecer assado. Muitas vezes acontece. Não sempre, mas muitas vezes. E, para terminar o assunto Pentecostes, um outro significado simbólico totalmente forte do Pentecostes é que o Pentecostes ele é vamos dizer assim, o contraponto da Torre de Babel, vamos dizer assim. O contraponto da Torre de Babel. Porque na Torre de Babel, por causa do pecado, Deus castigou as pessoas fazendo que elas não se entendessem mais e falassem muitos idiomas diferentes. Jesus, ele veio para quê? Para restaurar o que Adão estragou. Jesus veio para consertar o que Adão estragou, por isso que Jesus é chamado de o novo Adão. Claro que ainda não está tudo pronto, ainda tem muita coisa que Jesus ainda tem que fazer para consertar definitivamente tudo que Adão estragou. Mas muita coisa já começou a ser consertada. Então, uma dessas coisas é a questão do pecado, né? Adão pecou e aí as pessoas estavam vivendo em pecado, a maioria das pessoas. Agora veio Jesus, morreu para perdoar nossos pecados, morreu para dominar o mundo dos mortos, levar os cristãos, quer dizer, os crentes, quer dizer, os crentes do Antigo Testamento, que não eram cristãos, ok? Nesse sentido, mas enfim, levar eles para o céu. E uma das coisas que através do Pentecostes aconteceu aqui é isso, né? Um sinal. Quer dizer, a Torre de Babel foi um sinal onde que Deus disse: eu vou castigar o coração humano rebelde, as pessoas rebeldes, para que elas não se unam tanto para fazer coisas erradas. Elas fiquem longe umas das outras, que elas não se entendam. E assim vão fazer menos coisas erradas. E no Pentecostes aconteceu o contrário. Deus derramou o Espírito Santo e eles puderam falar em vários idiomas e com isso se entender com muitas pessoas para chamá-las para servirem a Deus e fazer o que é certo, seguir a verdade, seguir a santidade. Então esse é um significado muito, muito forte de Pentecostes. Quer dizer, né, assim como a Torre de Babel, né, foi uma marca do tempo velho, do tempo do pecado, da queda. Né? Hoje, ok, nós continuamos estando no tempo da queda. A queda não foi desfeita para trás, mas começou a era do Espírito Santo, que já é um prenúncio de outros tempos ainda melhores que vão vir, né? Onde que Jesus vai reger o mundo por 1000 anos, já vai ser muito melhor ainda, né? E no final vai ter o reino de Deus, o reino do Pai. Né? Que Jesus no Pai Nosso ensinou a gente a orar: venha o teu reino. Pai nosso que está no céu, venha o teu reino. E a maioria das pessoas nem sabe o que significa essa palavra, que existe o reino do Pai. Isso nós vamos estudar numa revista chamada Fim dos Tempos. Lá explica todas as eras, as fases que ainda vão vir no futuro da humanidade. E uma dessas fases se chama o reino do Pai. E a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre isso. Nem não faz a mínima ideia. Mas exatamente é o quê? Que é o ponto máximo, que vai ser a restauração total do que Adão estragou. E assim como a Torre de Babel foi uma espécie de maldição sobre os povos, no Pentecostes se iniciou o tempo de bênção sobre todos os povos. Assim, né? Gênesis 12, 13. Quando a gente pensa, por exemplo, Gênesis 12, 13, o que está escrito lá? É muito fácil porque a gente sabe que de Gênesis 1 a Gênesis 11 é a história geral da humanidade. E de Gênesis 12 em diante começa a falar do quê? De Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Então, o que tem em Gênesis 12? Onde Deus chama Abraão e diz para ele: em ti serão benditas todas as nações da terra. Quer dizer, a bênção de Abraão se espalharia sobre o mundo inteiro. Então, com o Pentecostes aconteceu isso, uma bênção para o mundo inteiro.
Assim como em Mateus 28, 19 fala, né? Fazei discípulos de todas as nações. Quer dizer, até o dia de Jesus, até esse dia, a fé em Deus estava limitada ao povo de Israel. Até Jesus algumas vezes fala isso. Eu não fui chamado a não ser para as ovelhas perdidas de Israel. Quer dizer, Jesus era judeu e trabalhou entre os judeus. Mas chegou o momento, Mateus 28, 19, onde que a coisa abriu, onde que ele disse, ide para todas as nações. Agora é aberto, agora não é mais fechado, agora é aberto. A bênção de Abraão, naquele momento, Mateus 28, 19, se abriu para o mundo inteiro. Antes ela era limitada, somente para os descendentes biológicos de Abraão. E a partir daquele momento ele se abriu para o mundo inteiro. Né? E no Pentecostes isso se tornou claro por essa questão de eles falarem em vários idiomas, em um monte de idiomas. Isso mostrou o quê? Que a maldição da Torre de Babel, ali ela, vamos dizer assim, começou a ser revertida. Aleluia. Então, vamos ler ainda, eu vou ler aqui as duas perguntas que nós logo vamos debater. Tarefas. Primeira tarefa, debater quantos dias depois da ascensão aconteceu o Pentecostes. E a segunda tarefa para debater, o que os seguidores de Cristo fizeram neste período de espera. Aleluia, glória a Deus.